Começando o terceiro e último vídeo, já na entrada do vídeo, amados e amadas, vamos fazer uma oração quando não sabemos como orar. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. É desse modo que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Romanos capítulo 8, verso 26. Atenção, família, filhos. Eterno glorioso Deus, em cuja presença eu estou, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento pedindo ao Senhor para me ensinar como orar. Guia-me nesse oceano do Espírito com tua bendita luz, dá-me inspiração para conversar contigo, ó Pai do amor. Eu sou seu aluno, eu me inclino nos teus pés para receber o seu precioso ensino para orar. Mas orar com fervor, orar ao Espírito Santo. Não quero jogar palavras ao vento, quero falar com meu Senhor, como um filho que dialoga com seu pai, como um servo que dialoga com seu Senhor, como um amigo que dialoga com seu mais íntimo amigo. Eu desejo seguir a sua presença junto a mim, ó meu Deus maravilhoso. Quero ouvir sua voz ecoando em meu coração. As minhas lutas são imensas, Senhor. Preciso de ti, ó Deus de Israel. Ensina-me a orar com lágrimas sinceras. Ensina-me a orar agradecendo. Ensina-me a orar com o poder do Espírito Santo. Estou aqui, ó Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Quero aprender a orar dentro de sua vontade. Não quero orar incessantemente. Ó meu Deus, quero ouvi-lo. Quero aprender de ti como orar sabiamente para que as minhas orações sejam todas atendidas, mesmo com palavras simples, mesmo com palavras modestas. Ó Pai divino, às vezes as palavras somem, palavras que estou seco espiritualmente. Ó, vem, Senhor, conceder as tuas palavras de vida e vigor. Não me deixe viver vazio, frio, oco em minha vida espiritual. Restaura-me depressa. Ó Espírito Santo, vem, me ensine como orar. Vem me ensinar como buscar a presença majestosa de Jesus. Ó Consolador, querido, ensina-me a orar diante das grandes batalhas da vida. Acorda-me para aprender a orar em todas as ocasiões. Quando as minhas palavras se acabarem, coloque a tua palavra na minha boca. Unge meus lábios com o teu santo óleo. Ó, como eu preciso orar mais. Dá meu prazer nas orações. Me desperta para orar sem cessar. Queime o inimigo que coloca tantos obstáculos para me atrapalhar, impedindo as minhas orações. Destrua as suas muitas setas que ele joga contra mim. Queime as ciladas do adversário. Livra-me dele, ó Senhor Todo-Poderoso. Ó Deus, de toda sabedoria eu te invoco agora para pedir a ti somente luz, poder, autoridade e muita sabedoria nas orações, para que o nome de Jesus seja glorificado. Ensina-me a orar no meu lar com minha família. Ensina-me a orar na igreja sem hipocrisia. Ensina-me a orar no meu serviço. Ensina-me a orar em todos os lugares onde for necessário. Tira de mim todo o mal, todo o pecado, toda impureza, para que as minhas orações sejam atendidas. Eu já agradeço ao Senhor por me ensinar como orar. Agora orarei mais confiante em seu poder. Amém, Jesus amado. Eu agradeço em seu nome. Amém. Amados e amadas, a oração move montanhas. A Bíblia nos apresenta fórmulas mágicas para isso, mas sugere princípios para uma oração que agrade a Deus. O mais importante não são palavras elaboradas, mas sim a fé genuína e um coração sincero. Orar é como um diálogo natural, como já disse, entre pai e filho,
ou amigos entre si. A melhor maneira de aprender a orar é simplesmente começar a orar. Deus se alegra quando falamos com Ele. Um amigo, uma amiga, quando você fala com eles se alegram, não? Então Deus também se alegra, Ele é teu Pai, se alegra quando o filho fala com eles. Orar de maneira correta envolve a confiança e simplicidades de Deus. Entende a resposta e responde a nossas preces. Não é orar bonito, não é palavras bonitas, e sim orar com o coração sincero. Jesus nos ensinou o básico da oração, focar em Deus. Devemos chamá-lo, louvá-lo, confessar nossos erros, pedir ajudas e agradecer, tudo em nome de Jesus. Comece sua oração convocando Deus. Comece sua oração buscando sua presença. Tenha consciência de que está comunicando com o Criador. Deus está sempre disponível para nos escutar, mas é necessário estar focado e determinado em se conectar com Ele. Louve a Deus, exalte seu nome, expresse a Deus a importância que Ele tem para você, louvando o seu nome. Ao exaltar o Senhor, demonstramos firmeza em nossa fé nele. Eu te louvo pela sua bondade e fidelidade, grande é o Senhor, acima de todos. Deus, tu és adorado, santo, justo, eternamente, glória seja dada ao seu bendito nome. Expresse seus pedidos, agradecimentos, tristeza, arrependimento, súplicas. Fale com Deus com sinceridade e fé. Expresse seus pedidos, agradecimentos, tristeza, arrependimentos, intercessão ou súplica. Ao orar, reflita sobre seus sentimentos, exemplifique e explique como a ajuda de Deus pode ser transformadora na sua vida. É importante focar no que queremos dizer e esclarecer o motivo da oração. Pai do amor, ajude-me a conseguir um trabalho, por favor. Tu sabes de que tudo que eu preciso tem me ajudado sempre. Por isso eu te peço que abras uma porta de emprego e me conceda a alegria de trabalhar com honra, fazendo algo útil para a sociedade e para a família, para também obter os recursos financeiros para ajudar o sustento da casa e também contribuir para aqueles que necessitam. Ajude-me, Senhor, tudo está em tuas mãos. Viram, filhos? Viram, amados e amadas? Palavras simples. Exemplo, então, de agradecimento. Não é só pedir, não é só cobrar, é agradecer. Cadê a gratidão? Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça manifesta através de Jesus. Obrigado pelo teu favor, pela morte da cruz, por amor a nós. Obrigado pela vida que me deste, pela paz, alegria, pela saúde. Graças te dou, porque tudo vem de ti. Exemplo, então, também de arrependimento, confissão dos pecados. Pai da vida, confesso que falhei, pequei contra ti. Senhor, eu fiz isso. Perdoa-me, Senhor, porque agi de uma forma que te ofende e te entristece. Jesus, eu me arrependo dos meus erros, Senhor. Me ajuda a melhorar. Eu não quero continuar assim. Purifica meu coração e me transforme, por favor. Exemplo de súplica. Ó Senhor, meu Deus, estou muito triste com o que me aconteceu, mas não reclamo nem murmuro, apenas apresento ao Senhor a minha queixa. Me sinto tão abatido, Pai. Ouve minhas lamentações e me ajuda. Toma essa situação em tuas mãos e cuide de tudo. Jesus, cuida de mim. Demonstre confiança em Deus, amados e amadas. Termine sua oração sempre como esse servo faz, em nome de Jesus. Demonstre sua confiança nele. Reafirme sua fé. Diga o quanto você confia nele. Permita que Deus tome controle da situação que apresentou. Deixe ele fazer segundo a sua vontade. Exemplo. Senhor, eu confio em ti. A minha fé está depositada em Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, meu Salvador. Em tuas mãos entrego essa humilde oração e com fé e gratidão
pelo teu favor e atenção nesse momento. Amém. Então, amados e amadas, vocês viram como exemplos de oração simples, que agradam a Deus de coração sincero? Sim, agradecimento a Deus, querido Deus, obrigado por tudo que tens feito e farás. Eu sei que está sempre presente e é bom, por isso que tenho fé em Ti, com gratidão no coração. Lembre-se da gratidão, servas do Senhor, gratidão. Hoje agradeço pela vida que me deste, por Tua constante bondade, mesmo diante da adversidade, encontro em Ti paz. Agradeço por me ajudares a crescer e a enfrentar os desafios da vida. Proteja-me do mal e guie-me com a Tua graça. Estou aqui buscando que fortaleça minha fé, esperança e amor por Ti. Me permite que esteja cada vez mais próximo de Ti, cumprindo o Teu propósito em minha vida. Esses são exemplos de oração, filhos amados e amadas. A oração move montanhas. Qual o papel da oração? A oração é uma comunicação pessoal com Deus, um pilar fundamental na vida cristã. Nenhum de nós pode saber como somos pobres em comparação com o que poderíamos ver se vivêssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. Jesus nos ensinou em seu modelo de oração para estarmos diariamente diante de Deus. Ter uma vida de oração nos aproxima ao Pai e nos traz riquezas incorruptíveis. A oração é uma habilidade que se desenvolve com a prática do seu coração sincero e honesto. Os discípulos de Jesus sentiram a necessidade de aprender a orar. Lucas capítulo 11, verso 1, um testemunho poderoso de sua importância. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Lucas capítulo 11, verso 1. Essa aprendizagem ocorre através dos métodos complementares, o conhecimento dos princípios bíblicos sobre a oração e a prática constante da mesma. O Pai Nosso, oferecido por Jesus como modelo de oração, encalpulsa elementos cruciais que devem estar na nossa presença diária. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras a serem repetidas, mas um esboço para guiar nossas próprias palavras, pensamentos em Deus. Deus prefere as suas próprias palavras, não palavras em fórmulas, como vãs repetições. Pai Nosso, Ave Maria, 50 vezes. Pai quer ouvir as suas palavras e não orações em vãs repetições. Como cristão é essencial reconhecer, praticar diferentes tipos de orações. Efésios capítulo 6, verso 18 nos incentiva a usar todas as sortes de orações e súplicas e a manter uma atitude de vigilância e persistência. Essa passagem sugere uma abordagem diversificada, a oração abrangendo vários aspectos e necessidades. Adoração, louvor, focamos na grandeza de Deus, agradecendo por suas obras, exaltando o seu caráter. Petições e consagrações, aqui trazemos nossas necessidades pessoais, petição ao mesmo tempo em que nos submetemos à vontade, consagração, à sua vontade. Intercessão, orar pelos outros, lembrar das necessidades do próximo como se fossem nossas. A batalha espiritual, oração é também uma arma para a batalha espiritual, onde enfrentamos as forças das trevas e afirmamos a soberania de Deus. A eficácia da oração está fundamentada nos princípios bíblicos. Orar em nome de Jesus. Naquele dia vocês me perguntarão nada. Não me perguntarão nada. Em verdade lhe digo, se pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João, capítulo 16, verso 23 e 24. Orar com fé, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creio
que já receberam, e assim será com vocês. Mateus capítulo 11, verso 24. Viram, amados e amadas, filhos, viram o porquê da oração? Deus prefere que você fale com Ele, ore com suas próprias palavras, não pegar modelos de oração e fazer vãs repetições 50 ou 60 vezes. Não deixe se enganar, de Deus não se zomba, pois o homem semear, isto também colherá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Sim, as orações. O que a Bíblia diz sobre os defeitos? Você tem defeitos? Como devemos lidar com os defeitos que vemos uns aos outros? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, não julgueis para não serem julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Devemos lidar os defeitos dos outros com paciência, misericórdia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando é correto ir e falar com outra pessoa sobre seus defeitos, a Bíblia responde em Mateus capítulo 18, verso 15, ora, se teu irmão pecar, vá e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Com que atitude devemos falar com os outros sobre seus defeitos? Em Gálatas capítulo 6, verso 1 e 3, a Bíblia diz, irmãos, se o homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós, que sois espirituais, corrigi com tal espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sim, essa é a lei da perspectiva de quem tem orgulho e não respeita o próximo. O pecado e suas consequências. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele ao seu sono e disse, sairei aí dessa vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, verso 20. Quando procuramos prazer no pecado, podemos encontrar momentaneamente esse desfrute no pecado, mas depois vem a culpa, pesar, vergonha, dor. O prazer do pecado é passageiro, mas a tormenta do pecado é permanente. Primeiramente precisamos saber o que é pecado, já que muitos cristãos hoje em dia parecem não saber o que é, ou até mesmo enquadram seus erros apenas como tropeço, desvio moral ou equívoco. A palavra pecado vem do grupo amartia, que significa perder a marca, errar o alvo. O homem, quando caiu no pecado, saiu dos trilhos, saiu do caminho, com isso se desvia do plano de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus, desobediência, quebra deliberada, rebelião contra a lei instituída por Deus para o homem. Pecado e iniquidade, um ato distorcido, perversão da lei de Deus. Tudo que é contrário à natureza de Deus é pecado, a lei de Deus. Especificamente, as consequências do pecado na história do homem, na vida do homem. É muito importante abordar o poder letal, desagradável e destruidor
reter o pecado, pois isso nos traz reflexões, consciência do perigo que corremos e, consequentemente, temor e arrependimento. Não devemos brincar ou menosprezar o pecado. Mate o pecado, ou o pecado matará você. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas a sua maldade separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso não os ouvirá. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 8, verso 24. Quero usar nesse tema uma personagem descrita no versículo acima, Sansão, tirado do livro Juízes. Foi chamado para ser juiz de Israel e durante 20 anos julgou Israel, sendo responsável por guardar os israelitas e libertá-los da opressão dos filisteus. Sansão, desde a infância, possuía um voto com Deus e era nazireu de Deus. Números capítulo 6, verso 1 e 21. Hebraico, nazir, que significa separado, consagrado. Com o voto de nazireado, a pessoa não poderia ser dado ao vinho, nem tocar um cadáver, nem navalha poderia passar sobre sua cabeça. Sansão era separado para o ministério. Como juiz, deveria andar debaixo de um conjunto de normas e regras, tendo uma conduta exemplar diante de Israel e permanecendo obediente às leis de Deus. Infelizmente, Sansão andou de forma contrária a todas as regras estabelecidas por Deus, quebrando todos os princípios, violando de tal maneira a lei de Deus. Sansão pecou desenfreadamente, e o livro de Juízes, capítulo 13 ao 16, descreve claramente seus inúmeros delitos. Sansão dormiu com uma prostituta, tocou no corpo de um animal morto, casou-se com uma filisteia, mentiu várias vezes, por último, em seu relacionamento com Dalila, a mulher do vale dos Soreque, revelou seu segredo, tendo seus cabelos cortados, quebrando totalmente seu voto de nazireado. Foi chamado para o juiz de Israel, para ser juiz de Israel, porém andou de forma contrária a todas as regras estabelecidas por Deus. Sansão era conhecido por sua grande força física. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele se tornava o homem mais forte da terra, imbatível, indestrutível, intocável, pois a graça e misericórdia e poder de Deus estavam sobre Sansão. Contudo, houve um fator que destruiu Sansão, o que arruinou para o resto da vida. Esse fator, esse item foi destruir Sansão, que o arruinou para o resto da vida. Esse fator era o pecado, foi o pecado. Gostaria de mostrar o efeito do pecado na vida de Sansão, pois Paulo, em sua carta aos Gálatas, escreve: tudo que o homem semear, ceifará. Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. Sansão semeou o pecado e colheu as consequências. Primeira consequência, a misericórdia de Deus é retirada. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o em sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou a navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser lapado, isso ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Juízes capítulo 16, versos 16 e 17. Se você notar, mesmo Sansão vivendo em pecado, Deus sempre livrara das mãos dos filisteus, como notamos em Juízes capítulo 16, verso 9. Isso sucedeu várias vezes, porém, no versículo 16, verso 17, no mesmo capítulo, vemos que a misericórdia de Deus é retirada. Dalila o molesta de tal maneira, intentando descobrir o segredo de sua força, que Sansão revela a ela, dizendo: nunca subiu navalha na minha cabeça. Deus permitiu que sua fraqueza fosse exposta, seu ponto fraco, uma grande brecha para sua queda. Essa é a primeira consequência daqueles que estão vivendo uma vida de pecado,
daqueles que estão brincando com o pecado oculto e dizem: Deus ainda me honra, tenho resposta de orações, recebo algumas promoções aqui, outra ali, algumas bênçãos vêm sobre mim e sobre minha família. O Senhor sonda nossos corações, sabe o que fazemos escondidas. Isso ocorre pelo que está escrito em Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor não causam de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas invariavelmente, uma hora a misericórdia será retirada, como ocorreu com Sansão. Ai, sua vergonha, aí sua vergonha seja exposta, seus delitos contra Deus não ficarão impunes. Cedo ou tarde isso será revelado e você poderá ser humilhado e exposto, como foi o rei Davi quando pecou com Batseba. Talvez você diga: a misericórdia de Deus é muito grande. Sim, ela é. Ele é tardio em se irar, mas preste muita atenção ao que o versículo diz. Ele é tardio, isso não significa que ele nunca vai se irar. Ou seja, o que é culpado de permanecer no pecado, um dia enfrentará o juízo divino, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12, verso 6. Veja o que diz Jeremias, capítulo 16, verso 13. Porque não usarei de misericórdia convosco, para que você está vivendo uma vida de pecado, ocultos a qualquer hora, misericórdia poderá ser retirada de você, estará totalmente entregue às mãos do inimigo. Segunda consequência, a perda da sua força. Retirou-se dele a sua força. Juízes capítulo 16, verso 19. Como eu havia dito antes, Sansão era conhecido por sua estrondosa força física, mas pelos seus pecados sua força se foi. Sansão ficou fraco, sem qualquer possibilidade de vencer uma luta, uma guerra. Sansão estava inofensivo diante de seus inimigos filisteus. Agora ele tinha se tornado um homem comum, não detinha mais o poder sobrenatural que lhes confiava a grande força. Eis a segunda consequência do pecado: perdemos a força, ficamos fracos, não temos forças para orar, não temos força para estudar a palavra da Bíblia, não temos força para uma vida cristã saudável e principalmente não temos força para enfrentar o nosso maior inimigo, o diabo e seus exércitos de demônios. Com uma vida de pecado, não temos a menor chance contra ele. A força espiritual que nos revestia e as qualidades espirituais se foram devido ao pecado. Um dia já tivemos força, ânimo, poder, autoridade. Lembre-se que quando você não tinha medo de ninguém e tinha disposição para fazer pergunta porque está tão fraco, desanimado, incrédulo, com anemia espiritual, às vezes você pensa que é culpa de alguém, que é o diabo que está causando essa fraqueza. Às vezes atribui que é a vontade de Deus, que é um tempo, é uma fase em sua vida, e nunca se trata do efeito do pecado, de uma vida cheia de brechas e engano. Talvez possa ser isso que está tirando sua força, amados e amadas. Não é esse nem aquele fator, é consequência do pecado. O pecado enfraquece, corrói, destrói e mina as forças de qualquer cristão conhecedor das Escrituras, mas que transgride voluntariamente. Se você está assim, não tem força para mais nada na sua vida, mesmo sendo cristão, examine a sua vida à luz da Bíblia e veja quais são as brechas que você tem dado e quais são os pecados que você está envolvido. A ausência da presença de Deus, porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele, ser retirado dele. Juízes capítulo 16, verso 20. É um grande erro pensarmos que Deus, por causa do seu amor leal, é conivente com nossas ações pecaminosas, pois ele não tolera o pecado. E também Deus não tem comunhão, nem caminha com os ímpios. Salmos capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 16. O Espírito de Deus, a presença de Deus se retirou de Sansão. E essa é a maior
e mais trágica consequência que o pecado traz sobre nós, a ausência de Deus. Davi sentiu exatamente isso quando cometeu seus gravíssimos pecados, e ele sabia o perigo que corria de ocorrer ao mesmo em sua vida, quando escreveu Salmo 51, capítulo 11, não me lance fora da tua presença e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que uma vida de pecado, que delitos graves, conscientes, praticados contra Deus e suas palavras, poderiam levá-lo à ausência de Deus. Essa é a terceira consequência, perder a sua presença. O que somos nós sem o Espírito de Deus, sem a sua presença para nos guiar, nos regenerar, nos policiar, nos advertir? Ele é o fluxo da vida, da nossa vida, o fluxo da vida cristã. Sem a presença de Deus, estamos mortos, entregues à própria sorte, ao mundo, aos desejos do mundo, os desejos da carne, como cegos em um mundo sem luz, completamente perdidos e sem direção. Eis o que ocorre com aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Note que no versículo diz, não sabia Sansão, ele nem percebeu que tinha se tornado insensível, carnal, não diferenciava mais o santo do profano. Assim é a vida de muitos cristãos, estão regendo suas vidas na emoção, na carne, no intelecto, só que tem outras questões importantíssimas que nós não poderíamos deixar de abordar. Se a ausência do Espírito, há a presença de outro. Não ficamos sozinhos e vazios. Se o Espírito de Deus sai, o Espírito do mal entra, assim o diabo e seus demônios passam a dominar você. Porém Saul, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o Espírito mal da parte do Senhor. 1 Salmos, capítulo 16, verso 14. Essa consequência é inevitável. Agora eu te pergunto, amado e amada, será que você está escondendo todos os seus pecados, transgredindo a lei de Deus diariamente? Não está tendo a sua vida regida pelo diabo? Cegueira. Então os filisteus pegaram nele, arrancando-lhe os olhos. Juízes, capítulo 6, verso 21. Os filisteus vazam os olhos de Sansão e os arrancam, deixando-o totalmente cego. Essa é a quarta consequência, cegueira. Uma pessoa que vive na prática do pecado não tem mais discernimento espiritual, não sabe mais por qual caminho anda, não sabe quando houver decisões a tomar, quais são as corretas, fecha os negócios errados, bate cabeça de um lado para outro, tem atitudes incoerentes, pensa em estar fazendo o bem, quando na verdade está fazendo o mal. Veja o que diz Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Será que você não está assim, amados e amadas, caminhando por veredas que os olhos são saudáveis, no emprego, no relacionamento, no que diz respeito a Deus, mas na verdade está em completa cegueira, cavando covas nas quais você mesmo cairá? Será que você está magoando pessoas, ferindo sua família, oferecendo fogo estranho no altar do Senhor e achando que tudo está correto, que tudo isso é benefício e que Deus ainda está te aprovando? Sinto te dizer, se você estiver vivendo uma vida de pecado, é exatamente assim que a sua vida se encontra. Você não pode dar crédito a si mesmo como se fiar em um cristão conhecedor da lei, que ao mesmo tempo é transgressor da mesma. Tal pessoa, tal crente não é digno da confiança, nem digno em si próprio confiar, pois a quarta consequência de uma vida de pecado é a cegueira. Ficar amarrado. Amarraram-no em 2 cadeias de bronze. Juízes, capítulo 16, verso 21. Depois de cegar a Sansão, os filisteus o tomaram e amarraram em 2 cadeias de bronze, anulando assim qualquer movimento extenso de Sansão. Essa é a quinta consequência, uma vida amarrada, limitada, atrofiada. Será que a sua vida não está assim?
todas as áreas emperradas, casamento em crise, filhos rebeldes, dívida por todo lado, doença, nada de bem. Você se sente totalmente amarrado, portas fechadas, não passou a ser seu companheiro. Você atribui isso ao governo, à economia, põe a culpa no diabo, nos familiares, xinga, murmura, blasfema, esquece de pensar, talvez tudo isso é o efeito dos seus pecados, de uma vida cristã relaxada e desregrada. Note uma coisa, uma pessoa amarrada não está totalmente impossibilitada de fazer as coisas. Tal pessoa possui ainda alguns movimentos, ela pode andar, mexer as mãos, a boca, os olhos, porém as cadeias de bronze são pesadas, ela está atada, ela tem os seus movimentos limitados. Dessa forma é a vida de uma pessoa amarrada, ela não deixa de fazer nada, entretanto, todas as suas ações e áreas da sua vida são limitadas, não consegue concluir nada que inicia, nem ter progresso e sucesso nos seus projetos, pois está amarrada. Outro detalhe importante, as cadeias são de bronze, são impossíveis de ser quebradas pela força humana. Necessitam de uma força sobrenatural para serem quebradas, mas como o pecado retirou essa força da presença de Deus, essa pessoa jamais conseguirá se libertar. Isso implica que por seus pecados essa pessoa está condenada, uma vida cristã sofrível, arruinada e infeliz. Escravidão. Girava ele o moinho no cárcere. Juízes capítulo 16, verso 21. Depois de ser acorrentado, Sansão foi colocado em uma prisão, numa masmorra, e foi condenado a ficar ali trabalhando no moinho. Essa é a sexta consequência. O pecado nos faz escravo, pois Pedro diz, porque de quem alguém é vencido, do tal far-se-á também servo. Segundo Pedro capítulo 2, verso 19, Sansão foi vencido pelo pecado, se tornou escravo dele, sujeitando-se aos seus moldes, aos seus domínios, ao seu poder destruidor. Também se tornou escravo de outro inimigo, porque estava no cárcere dos filisteus. Então era prisioneiro dos filisteus, escravo deles, estava sujeito às suas ordens e vontade. Dessa maneira, ocorre na vida daqueles que vivem em pecado, se torna escravo do nosso inimigo, o diabo. E querendo ou não, sabendo ou não, estão sujeitos às suas vontades. Você já parou para pensar que consequência trágica ser escravo do diabo? Depois de ter liberdade em Cristo, depois de ter acesso ao sangue da nova aliança que veio do Calvário, depois de gozar da redenção da verdade que liberta, Jó capítulo 8, verso 32. Se tornar de novo escravo do diabo, voltar para suas garras maléficas, como isso pode ser possível? A resposta, você sabe, o pecado. O diabo é legalista, atua usando princípios da lei de Deus. Quando a quebramos, por mais que Deus seja misericordioso e perdoador, a quebra contínua e voluntariamente dará autoridade para Satanás nos tocar e nos dominar. Essa então foi a sexta consequência do pecado ilustrada na vida do cristão. Como então evitar todas essas consequências? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Confessar nossos pecados, nos arrepender, pedir misericórdia do Senhor, foi isso que o Sansão fez, completamente desnorteado e destruído pela força descomunal do pecado. Ainda houve solução para Sansão. Em Juízes capítulo 16, verso 18, ele clamou a Deus dizendo: Senhor Pai, peço que se lembre de mim, esforça-me agora, só uma vez. Sansão, com essa frase e com o tempo sofrido no cárcere, mostra o arrependimento. A força de Sansão volta novamente. Então ele abraça as duas colunas do templo dos filisteus e as derruba, matando todos os filisteus daquele lugar. Quer dizer que você sabe que Sansão se arrependeu e foi perdoado? Sim,
pois é citado em Hebreus capítulo 11, verso 32, na galeria dos heróis da fé. Deixe sua vida de pecados antes que seja tarde demais, antes que não haja mais remédio, antes que você seja exposto, envergonhado e colha consequências irreversíveis na vida da sua família, pois o salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Você pode estar correndo o risco de ser fulminado pelo pecado aqui nessa terra e ainda padecer a eternidade no inferno. Não estou dizendo de um deslize, de uma fraqueza momentânea, que todos nós estamos sujeitos. Estou dizendo de uma vida na lama do pecado, estou dizendo do pecado maquinados, premeditados. Se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Para aqueles que confessam e se arrependem, há perdão de Deus, há sangue suficiente para purificar, a graça abundante sendo derramada sobre todos vocês e nós. Finalizando essa pregação, espero que o Divino Espírito Santo deva, através desse servo, transmitir as palavras a vocês. Quero aqui observar o que o Espírito Santo me fala, que hoje ele pregou sobre orações. Na pregação passada, ele pregou sobre a gratidão. Por quê? Porque o ser humano é muito ingrato a Deus por tudo que ele faz por nós e ora pouco, fala pouco com Deus, só exige de Deus, não agradece a Deus, não é grato por tudo que Deus fez. Eu dirijo essa palavra a você, amados e amadas, nesse momento. A verdade vem à tona. O Espírito Santo está triste com você, porque você não tem sido grato pelas bênçãos, você tem pecado contra Ele. Ele está triste. Por isso, ore sem cessar, fale com Ele, se arrependa dos seus pecados. E aqueles que ouviram essa palavra estão acometidos, doentes, com doenças malignas, estado de coma, desafortunados, tristes, doentes. Entendo, se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus como seu Salvador, que nasceu, morreu na cruz para nos salvar, está à destra do Pai, ressuscitando ao terceiro dia. E tome posse da cura, que pela unção desse servo, pela palavra, pelo seu arrependimento, vá, que seus pecados estão perdoados e a sua cura está realizada. Toma posse dela, em nome de Jesus. Me despeço nessa palavra, essa pregação com ósculo santo, dirigido a todos amados e amadas, nessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.